Olá, boa noite. Cadê a Lelê? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Ítala. Boa noite, doutora Letícia. Boa noite, Fernando, que está nos vendo e nos ouvindo. Boa noite a todos os companheiros da Tenda Espírita São Lázaro. Nós gostaríamos de agradecer inicialmente a oportunidade da gente conversar um pouquinho aqui sobre o direito previdenciário. Hoje nós vamos conversar sobre benefícios por incapacidade. Eu acho que a gente já pode começar. Nando, tá tudo ok? Consegue responder pelo chat? Eu acho que tudo ok, eu acho que podemos. Podemos? Então vamos. Vamos começar então. A nossa live de hoje, como eu falei logo no iniciozinho, nós vamos conversar um pouquinho sobre o direito previdenciário, porque é um ramo do direito muito amplo. Lembrando que o previdenciário, ele trata do INSS, no nosso caso. E são muitas dúvidas, muitas perguntas, mas hoje nós vamos conversar somente sobre benefícios por incapacidade. Ok? Certo, doutora Ítala? Certo. Mas antes da gente falar sobre o benefício diretamente, nós precisamos entender quem são os segurados do INSS, né? Quais são os segurados do INSS? Quem mantém a qualidade de segurado para a nossa Seguridade Social. Vamos lá. O segurado do INSS é toda e qualquer pessoa que contribui para o INSS. Lembrando que essa contribuição, ela pode começar com uma pessoa com 16 anos. Mesmo que ela não tenha renda, não há problema, não há nenhum empecilho. Ela pode iniciar a vida contributiva no INSS a partir dos 16 anos. E eu vou conversar com vocês rapidinho. Quais são os tipos de segurados que nós temos na nossa Previdência Social? Nós temos o empregado, que é mais conhecido por todos, que é o segurado que trabalha. É o segurado que trabalha com carteira assinada, ele recebe salário. É aquele trabalhador formal que a gente normalmente chama, né? Esse é o que todo mundo mais conhece, ele está segurado pelo serviço social, pela Seguridade Social, pelo nosso INSS. E temos também o empregado doméstico, lembrando que o empregado doméstico pode ser homem ou mulher, né? Muita gente, às vezes, vem com essa dúvida, se é só a empregada doméstica, mas é o empregado doméstico no geral, homem ou mulher, que trabalha também de carteira assinada, é uma regra, trabalha de carteira assinada, mas o seu trabalho não gera lucro ao seu empregador. Ou seja, o que esse empregado doméstico faz, então? Esse empregado doméstico, ele pode ser um cozinheiro, ele pode ser o caseiro, tá ok? Mas contando que ele tem a carteira dele assinada e o trabalho dele não gere lucro ao seu empregador. Nós temos também um trabalhador avulso, que é aquela pessoa que presta serviço a diversas empresas, mas não possui vínculo empregatício, ou seja, não possui carteira assinada, não possui os requisitos de empregado, ok? Empregado no sentido de carteira assinada.
tá? Habitualidade, assiduidade, não vou entrar no mérito, tá ok? Esse trabalhador avulso, normalmente ele é contratado por um sindicato ou por um órgão que seja gestor de mão de obra. Nós temos ainda o contribuinte individual, que é mais conhecido como os autônomos, né? Aquelas pessoas que prestam algum tipo de serviço de natureza eventual, ou seja, sem vínculo empregatício. Né? Nós temos também o segurador especial, o segurado especial, que normalmente são 3 opções, né? É o agricultor familiar, é o pescador artesanal e o indígena, né? Nessas 3 opções, ele exerce a atividade de forma individual, ou, como a gente chama, ele possui um regime de economia familiar, ou seja, é uma coisa bem simples, pequena. Esses são os segurados especiais. Nós também temos o segurado facultativo, que é aquele que, a partir dos 16 anos, ele pode se filiar à Seguridade Social, se filiar ao INSS. Ele não precisa ter renda própria. Ah, Letícia, tá, mas quem seria ele? Ele pode ser o estudante, ele pode ser a dona de casa, ok? Ele não precisa ter renda, ele precisa ter idade igual ou superior a 16 anos. Nós ainda temos o microempreendedor individual, que é o MEI, que é aquele autônomo que, obviamente, né, ele trabalha por conta própria, mas ele resolveu legalizar o seu negócio como um pequeno empresário. Lembrando rapidinho que o contribuinte individual, ele pode migrar para o MEI, não tem problema algum, tá ok? Ele só vai ter que fazer uns ajustes com relação à alíquota, com a nomenclatura, né? Para ele se adequar ao MEI. E o MEI também tem algumas, nossa, fugiu a palavra. Eu vou dizer, alguns requisitos, né? Por exemplo, ele só pode ter um único empregado, ele não pode auferir anualmente acima de 60 mil reais, se eu não me engano, tem os requisitos. E ainda temos o segurado facultativo de baixa renda, né? Esses de baixa renda, eles possuem uma alíquota diferenciada. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu vim comentando com vocês os tipos de segurados pelo INSS. Porque nem todos os segurados vão ter direito aos mesmos benefícios, ok? Às vezes, por exemplo, o microempreendedor, ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Então, assim, a gente pode ver que, apesar das pessoas contribuírem para a Seguridade Social, cada uma tem um requisito específico, né? Não é à toa que a gente tem um rol descrevendo quais os tipos de segurados para o nosso INSS. Sim, bom, falando... Uma pergunta aqui, doutora Letícia, do Tom Macedo, perguntando se o MEI tem direito ao benefício oferecido neste momento pelo governo de R$600. O MEI tem direito, sim, desde que ele não esteja recebendo nenhum benefício do INSS, né? Ele vai ter direito se ele não estiver recebendo nenhum auxílio-doença, nenhuma aposentadoria por invalidez, então ele tem direito, sim. Perfeito, doutora Ítala. Então, acho que foi sanada a dúvida. E voltando um pouquinho aqui para a nossa conversa, a gente consegue perceber que alguns benefícios vão ser comuns a alguns segurados. Falando propriamente agora do benefício por incapacidade, né? Vamos lá, o que seria o benefício por incapacidade? Como o próprio nome sugere,
né? É o benefício concedido ao segurado, que a gente agora já sabe, né? Quem tem a qualidade de segurado, concedido ao segurado que, por algum momento na sua vida, por algum motivo, ele está passando por algum tipo de incapacidade, algum tipo de limitação ou de restrição para ele exercer a sua atividade laborativa, para ele exercer o seu trabalho. Seja o seu trabalho ou qualquer outra atividade que ele exerça de forma habitual para conseguir sobreviver, né? Para trazer sustento a si e a sua família, ok? Esses segurados, quando eles necessitam desse tipo de benefício, eles vão até o INSS, é necessário fazer perícia, a perícia é de suma importância. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa acha que tem direito ao benefício, ela acha que a condição dela é uma condição que ela possa receber o benefício e nem sempre isso acontece. Toda vez que a gente entra com pedidos desse gênero, o INSS, ele marca, em regra, a sua, entre aspas, entrevista com o perito. Você vai lá, o perito, né, o médico do INSS, ele vai averiguar, ele vai verificar se a sua condição realmente, se você está apto a receber o benefício. Se a sua patologia é, de fato, uma patologia que venha impedir você, temporariamente, de exercer as suas atividades laborais ou habituais. Se ficar constatado que o segurado, no caso, ele não preenche os requisitos, o perito, o médico do INSS, ele vai dizer que você não está apto a receber o benefício, né? O que isso quer dizer? Que você pode retornar normalmente à sua vida laborativa. Ah, Letícia, mas eu acho que eu não tenho condições de voltar a trabalhar e o perito do INSS falou que eu tenho. Nesse caso, você pode entrar com um recurso administrativo. Mas, para ser bastante sincera, eu aconselho você a procurar um advogado, conversar com o advogado, explicar toda a sua situação, porque nem sempre esses recursos administrativos, eles são favoráveis, e aí a gente, às vezes, acaba perdendo um tempo e não consegue esse benefício de forma imediata. Dentro desse benefício por incapacidade, eu vou começar a falar com vocês sobre o auxílio-doença. Nós temos o auxílio-doença, o auxílio-acidente e, por último, nós vamos falar sobre a aposentadoria por invalidez. Eu vou falar sobre o auxílio-doença e a doutora Ítala vai seguir com o auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. Ok? Vamos nós. O auxílio-doença. O auxílio-doença, ele é garantido, ele é segurado para todo o segurado do INSS, né, que cumpre os seus requisitos. Vamos lá. O empregado que tem carteira assinada, os 15 primeiros dias, quando ele recebe lá o atestado médico, aqueles 15 primeiros dias correm por conta ainda do seu empregador. A partir do 16º dia, ele já vai entrar nos quadros do INSS. Esse benefício, esse auxílio-doença, ele é para qualquer tipo de patologia, ok? Não precisa ser obrigatoriamente uma doença decorrente do trabalho ou um acidente do trabalho. Ah, Letícia, então tá, você está querendo me dizer que se eu estava em casa no final de semana, eu caí e quebrei a perna, e eu sou segurado do INSS, eu tenho a qualidade de segurado, eu tenho direito a receber o benefício? Sim, positivo, você tem direito a receber o benefício, e a gente vai ver que nós temos alguns requisitos, umas regrinhas a serem cumpridas. No auxílio-acidente, no auxílio-doença, ele é dividido em 2 tipos.
nós temos o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença previdenciário, todo segurado tem direito. Aqui, o acidente, a doença, o afastamento do empregado do seu emprego não tem relação com o seu trabalho, não tem relação com a sua atividade laboral. Por algum motivo, ele precisa ser afastado, ok? E aqui nós vamos encontrar uns requisitos, porque assim, não é qualquer pessoa que a qualquer momento que apresente alguma incapacidade, alguma restrição laborativa que ela vai poder perceber, que ela vai poder receber o benefício, ok? Quem vai receber o benefício? Nesse caso do auxílio acidente previdenciário, é necessário cumprir uma carência, que a gente chama no direito previdenciário, uma carência de 12 meses. O que seria isso? Seria o pagamento mensal, a contribuição mensal de 12 meses, ok? Para a pessoa poder receber o benefício. Nesse caso de auxílio-doença previdenciário, o empregado, ele não tem direito a algumas garantias que no outro auxílio ele terá. Por exemplo, aqui no previdenciário, ele não vai ter direito à estabilidade garantida pelo seu trabalhador. Então, se ele entrou pelo INSS, né, como dizem, né, ficou lá, recebeu o benefício, aquilo tudo, ele não tem a sua estabilidade garantida. Quando ele retornar ao emprego, ele pode ser demitido, ele pode ser mandado embora, ok? E o empregador aqui, ele também não é obrigado a fazer os depósitos do FGTS, tá? Eu não vou entrar nessa questão, porque aí a gente vai relacionar aos direitos do trabalho e vai demorar um pouquinho a nossa live, então não cabe. É só para fazer uma distinção mesmo para a gente ter em mente. Já o benefício do auxílio-doença acidentário, ele está diretamente relacionado a algum acidente ou alguma doença ocupacional relacionada ao seu trabalho, à sua função, à sua atividade laboral, ok? Aqui não há que se falar em carência, não temos carência. Ah, mas eu estou no emprego há um mês e eu prensei o dedo. Não tem problema, não há carência. Você vai ser encaminhado, né? O empregador vai emitir o CAT, fazer tudo necessário e você vai receber o benefício pelo INSS se ultrapassar os 15 dias, ok? Nesse caso, como eu falei, você tem direito à estabilidade de 12 meses, lá, vou pegando um gancho lá no direito do trabalho, você tem direito à estabilidade de 12 meses, quando você retorna do INSS, e aqui o empregador é obrigado a fazer os depósitos do FGTS, ok? Mas, temos um porém, o auxílio acidente, o auxílio doença acidentário, ele é devido em 3 casos, para 3 segurados. Ele é devido ao empregado, que é a pessoa que tem a carteira assinada, ao empregado doméstico, que também tem a carteira assinada, e lembrando, ele não pode ter, o empregador não pode ter lucro com a atividade dele, ao trabalhador avulso e ao segurado especial. Na verdade, são 4, né? E eu falei 3, tá ok? E aí vamos nós. Ah, Letícia, mas eu tenho um probleminha e eu vou me filiar ao INSS e aí eu peço o auxílio doença. Pode? Não pode. Não pode. Se a sua doença, se a sua patologia, ela é pré-existente ao ato da sua filiação ao INSS, você não tem direito a receber o benefício. Só em uma única exceção.
se essa doença ela for agravada pela sua atividade laboral, ok? Pelo seu trabalho. Se ela for agravada pelo trabalho, se tiver como comprovar isso, você sim terá direito a ter o benefício, ok? E o valor? Muitas pessoas perguntam sobre o valor do benefício, né? O valor do benefício ele vai variar, porque a gente tem que fazer um cálculo aritmético, ver se o cara tinha hora extra, se não tinha, se contribuiu os 12 meses, enfim, há quanto tempo ele contribui, mas o fato é que ele não vai receber menos que o salário mínimo, ok? Nossa, eu falo demais, 21 minutos já. Vamos nós, é muita coisa, gente. Olha que eu estou tentando ser sucinta. O que acontece? Quando a pessoa, o segurado, está lá no INSS, recebendo o benefício do auxílio-doença, de repente, eis que surge um convite, que não é bem um convite do INSS, né? É mais uma intimação para o segurado se reabilitar, para o segurado participar do programa de reabilitação do INSS. E aí você vai perguntar, Letícia, eu sou obrigado a participar do programa de reabilitação? Resposta, sim, você é obrigado, sob pena de perder o benefício. E o que seria o programa de reabilitação? Em regra, o programa de reabilitação, como o próprio nome já diz, seria o quê? Seria o INSS dar um curso, dar um suporte técnico para o seu segurado, para que ele possa retornar a uma outra atividade laborativa, para que ele possa voltar a trabalhar sem ficar dependendo do INSS o tempo todo. Só que a gente cai em algumas celeumas, por assim dizer, né? Em algumas controvérsias. Porque, na maioria das vezes, o que acontece? O segurado ele é convidado a participar do grupo, né, do programa de reabilitação, ele faz a reabilitação, ele é aprovado nessa reabilitação. Se ele for aprovado na reabilitação, significa dizer que ele está de alta do INSS. Né? Então, com a alta do INSS, com a expedição do certificado do curso de reabilitação, cessa o benefício, acaba o benefício, e imediatamente. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que muitas pessoas participam do programa de reabilitação INSS, têm a alta, mas ainda precisam do INSS, porque, na verdade, elas não estão aptas a retornar ao trabalho. Não é isso, doutora Ítala? O que a gente mais vê, né, no escritório? É o que a gente mais vê. A gente agora vê. Fala. A empresa, às vezes, não tem aquela função. Por exemplo, ele é eletricista, né? Foi habilitado para ser técnico de radiologia. Então, assim, às vezes a empresa que ele trabalha não tem nem sequer aquela função, né? Então, então, o certo, se o INSS não conseguir fazer essa reabilitação, ele tem que aposentar por invalidez do segurado, mas na prática, isso geralmente não acontece. Não acontece. E aí é necessário você procurar um advogado que tenha experiência, que saiba trabalhar junto ao INSS, né, que tenha um hábito desse tipo de processo, porque muitos advogados também não gostam de trabalhar com o INSS, porque o INSS demora, mas a gente tem que correr atrás do prejuízo, não tem alternativa. Em muitos casos, na maioria dos casos, se você não entrar com um pedido judicial, a coisa não funciona. Eu estou vendo aqui que o Tom está perguntando, funcionário fraudulento de doença pré-existente, acontece? Acontece. As pessoas tentam fraudar de todos os jeitos, mas sempre ocorre que o INSS, ele consegue dar alta, na maioria das vezes ele consegue perceber, porque você passa pela perícia médica, não é verdade? Então, assim, o médico,
Ele está ali, ele vai analisar os seus laudos, os exames que você tem, entendeu? Não tem muita alternativa, não, Tom. Eu até acredito que tem alguns que até consigam passar. Mas a maioria das vezes o INSS pega sim, consegue pegar fraude. Acho que o Tom também tinha feito uma pergunta, o Tom tinha perguntado anteriormente em caso de o acidente acontecer no período de férias. Se ele é segurado do INSS, ele vai entrar em benefício do mesmo jeito, mesmo que o acidente tenha acontecido nas férias, tá? Vamos continuar. E é legal, doutora Ítala, falar isso, porque o que acontece, gente? Muita atenção nessa hora. Pulo do gato. Por quê? Muitas vezes a gente é mandado embora. Ai, poxa, eu trabalhei 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos na mesma empresa, com carteira assinada, com recolhimento, e eu fui mandada embora. Tem 3 meses que eu fui mandada embora, tem 6 meses que eu fui mandada embora e eu sofri um acidente grave. Poxa, será que eu não tenho mais direito, né? Calma, porque não é assim. A gente vai analisar o caso e, na maioria das vezes, você pode ter direito, sim, a receber o benefício, ok? Então, assim, não pensa que é porque você foi mandado embora que você ainda não possui o status de segurado. Concorda, doutora Ítala? Porque, assim, em regra, depois que você é mandado embora, você tem 12 meses, o período de graça, que é aquele período que, se acontecer alguma coisa com você, você ainda vai ter a qualidade de segurado. Só que esse período de graça, ele se estende até por 36 meses. Existem os requisitos que a gente analisa, e às vezes você está afastado do trabalho há 2 anos, mas tem direito a receber aquele benefício. Então, se acontecer alguma coisa, é bom sempre procurar um advogado e tentar ver se você mantém a qualidade de segurado. Isso mesmo. E lembrando que agora, né, a gente está nesse período de pandemia, tudo fechado, as agências do INSS também estão fechadas. O que aconteceu? O INSS, eles expediram uma nota, tem um ato lá no site do INSS, no qual todos os benefícios, eles estão sendo prorrogados de forma automática, ok? A gente entra no site, tem um espaço lá, um link, meu INSS, no qual a gente entra com a nossa senha, o nosso login, e ali você faz o requerimento, e esse requerimento está sendo prorrogado praticamente automaticamente. Só que antes eles não estavam pedindo atestado, e agora eles já pedem um atestado médico, então, assim, tem que ficar atento. Isso é válido, portanto... Oi, fala. Uma portaria diferente. A gente está ficando assim, maluca com essa situação, né? A gente está tentando acompanhar na medida do possível. Aí tem hora que pede atestado, tem hora que não pede. Doutora Letícia, a Rita Brito tinha perguntado se quem está recebendo auxílio maternidade tem direito a receber o auxílio emergencial como mãe solteira e chefe de família no valor de R$ 1.200. Então, receber a ajuda do governo, qualquer auxílio do governo, né, no caso do INSS, impede de receber o auxílio emergencial, então não tem como, tá? Aí eu não sei se, por exemplo, acabou esse mês o recebimento do auxílio maternidade. Aí sim ela vai poder preencher os requisitos e pedir o auxílio emergencial. Enquanto tiver auxílio, não. Isso, perfeito. Porque normalmente, gente, não é possível acumular, ok? Benefícios, em regra, não se acumulam. Tá? Eu recebo um benefício do INSS e eu quero receber. Mas eu preencho o requisito. Tá, mas se você recebe já, isso já exclui você. Tá ok? E nessa situação que a gente está vivendo, nessa pandemia, a gente tem que ter um cuidado enorme. Tá ok? Para não ser amanhã ou depois caracterizado uma fraude. Porque muita gente acha que o INSS não pega, não existe fraude, ninguém consegue pegar, só pegaram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Não é assim, tá? Acontece muito. Certo, doutora Ítala? Certo, doutora Ítala? Isso mesmo. Então, agora, eu já
um ecozinho aqui pra gente. Está acontecendo esse problema aí. E aí, menina? Então, oi, não, eu finguei agora fica com a doutora Ita. Eu finguei. Eu acho que está tendo alguma interferência aí para você também. Fernando, desculpa, mas antes de você entrar, não tinha. Alguma coisa no celular, no computador dele, não sei, Ítala. Agora você continua? Continuo. Eu agora sim vou falar assim um pouco mais rápido dos últimos, porque assim, nesse tempo de pandemia, o benefício mais importante no momento está sendo o auxílio-doença, né? E só para complementar o que a doutora Letícia falou, eles estão, como as agências estão fechadas, eles, através do meu INSS, você pode juntar o seu atestado, caso aconteça alguma coisa que te impeça de trabalhar, sendo que esse atestado tem que seguir alguns requisitos. Por exemplo, aconteceu alguma coisa comigo, eu tenho que ir ao médico, tenho que pegar o atestado, muita atenção, porque senão o benefício é indeferido. O atestado tem que ter o CID da doença, tem que ter quanto tempo de repouso você vai ter que ficar durante esse período da antecipação do auxílio-doença. Tem que ter o CRM do médico, não pode ver rasura nenhuma e tem que estar de forma legível. Se não preencher esses requisitos, o INSS tem negado essa antecipação do auxílio-doença, porque, na verdade, é uma antecipação de um salário mínimo por 3 meses a quem precisar da entrada no auxílio-doença, tá? Só que tem que ter muito cuidado com o atestado, com o laudo médico, porque já vários clientes me procuraram e eu vi que o INSS negou porque faltava um detalhe no atestado médico. Então, muito cuidado no atestado médico. Continuando, ela falou sobre o auxílio-doença, agora eu vou falar um pouquinho sobre a aposentadoria por invalidez. Com a reforma da Previdência de novembro, né, do ano passado, essa aposentadoria por invalidez, ela mudou o nome, agora é aposentadoria por incapacidade permanente, tá? E ao contrário do auxílio-doença, que a incapacidade é temporária, na aposentadoria por invalidez, né, na antiga aposentadoria por invalidez, essa incapacidade ela é de forma definitiva, de forma permanente. A palavra certa é permanente. Então, assim, é muito difícil na prática você dar entrada no INSS e você conseguir a aposentadoria por invalidez de cara. É muito difícil. Acontece? Acontece. Mas na prática é muito difícil. O INSS concede o auxílio-doença e aí você vai... é suscetível de reabilitação é que ele vai te dar essa aposentadoria por invalidez, tá? E às vezes a gente só consegue essa aposentadoria por invalidez na justiça, né? Porque acontece o caso de colocar para reabilitação, a pessoa não consegue se reabilitar, e aí o INSS dá aquela alta indevida e só na justiça que a gente vai conseguir essa aposentadoria por invalidez, que é agora a incapacidade permanente, né? Aposentadoria por incapacidade permanente, tá bom? E uma outra questão referente à aposentadoria por invalidez é que quem está aposentado por invalidez, gente, não pode recolher com INSS, senão fica caracterizado que a pessoa tem condições de trabalho. O que acontece muito, né? A pessoa está aposentada por invalidez, vai lá, posta nas redes sociais que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, que está exercendo alguma atividade sem condição. Quer dizer, o INSS acaba vendo que você tem condições de exercer aquela atividade. Então, você pode ter sua aposentadoria por invalidez cancelada. Então, não pode haver contribuição, tá, do INSS, no INSS, e você também não pode sair aí dizendo que está trabalhando, né? Porque não pode exercer nenhum tipo de trabalho. Porque a aposentadoria por invalidez, ela é dada porque você é incapaz para o trabalho, tá? E outra questão também
é que pode haver denúncias no INSS. Alguém pode ligar lá no INSS e dizer, olha, fulana de tal, ela está aposentada por invalidez, mas está trabalhando, mas está fazendo isso, está fazendo aquilo. Acontece, tá, gente? Então, é muito importante ter cuidado com isso. Uma outra questão da aposentadoria por invalidez é o seguinte, assim como o auxílio-doença precisa ter essa qualidade de segurado que a doutora Letícia falou, e precisa também ter a carência. Existe, deixa eu só ver aqui a pergunta do Tom, funcionário recém-desligado da minha morena que está recebendo auxílio-desemprego tem acesso ao benefício do... Não, quem está recebendo auxílio-desemprego não tem acesso ao benefício, tá? Tá, Tom? Não tem. Então, voltando à aposentadoria por invalidez, existe hipóteses que essa carência não é exigida, que é a hipótese de acidente, tá? Sofrer um acidente, não precisa ter aquela carência de 12 meses. Vai poder ser concedida a aposentadoria por invalidez. E também os casos de doenças que já estão estabelecidas numa portaria do INSS, alienação mental, cegueira, cardiopatia grave, tá? Precisa ter a qualidade de segurado, mas não precisa ter a carência. Existe um rol de doenças, tá? Existe uma portaria com um rol de doenças que não precisa ter essa carência de 12 meses para receber a aposentadoria por invalidez. Bom? Oi, pode falar, doutor. Oi, só te cortando, eu estava tentando falar, mas eu não sei por que você não ouvia. Só rapidinho, quando você falou lá sobre postar no Facebook, né, que a pessoa está trabalhando e tal, só lembrar que a aposentadoria por invalidez, ela não é vitalícia, não é verdade? Isso aí. Porque muita gente acha assim, não, mas eu estou aposentado. Calma aí, para sempre. Não é assim. Porque o INSS, na verdade, ele solicita perícias. Eu já tenho 3 anos. Não importa. Se o INSS solicitar nova perícia, você é obrigado a comparecer na agência, é obrigado a fazer essa nova perícia, e se a perícia constatar que, de fato, você está apto a voltar às suas atividades laborais, o benefício cessa. Você está apto. Acabou a aposentadoria por invalidez. Muita gente está sendo chamada nessa lei aí do pente fino, e gente que estava aposentada há 10, 12 anos estão tendo alta, né? E a pessoa fica desesperada, porque assim, tem pessoas que realmente têm condições de trabalhar, mas tem pessoas que realmente é incapacitada, aí tem essa alta indevida, e aí só vai conseguir, na justiça, restabelecer essa sua aposentadoria por invalidez, né? Exatamente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um benefício por incapacidade que muita gente desconhece. Muita gente desconhece que existe, todo mundo acha que existe só auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mas existe também o auxílio-acidente, né? Esse auxílio-acidente, ele é pago toda vez que houver um acidente de qualquer natureza, pode ser acidente do trabalho ou o acidente caiu da laje, é considerado acidente de qualquer natureza. E houver uma redução na capacidade para o trabalho, é devido ao auxílio-acidente, tá? E ele é pago depois que é cessada a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. No dia seguinte, tem que ser pago o auxílio-acidente. Tá? Esse caso aí, muita gente que teve uma redução na capacidade do trabalho, voltou a trabalhar, deveria estar recebendo 50%, que é o valor, 50% do benefício que ele recebia de auxílio-doença. Então, ele recebia R$ 1.500 de auxílio-doença. Então, ele tem que receber de auxílio-acidente R$ 750. Ele vai receber o salário normal dele pelo empregador dele e vai receber do INSS o auxílio-acidente, tá? Muita gente não recebe e muita gente tem direito ao auxílio-acidente. E tem casos que a pessoa sofreu um acidente em 2010, ficou de auxílio-doença até 2013, voltou a trabalhar com a redução da capacidade e até hoje não recebe auxílio-doença, o auxílio-acidente. Então, ele tem direito a cobrar esse retroativo todo
do INSS. Geralmente só vai conseguir na justiça, né? Mas aí tem essa possibilidade de você conseguir receber esse retroativo todo, né? Um benefício por incapacidade indenizatório. Então, muita gente tem direito e muita gente não conhece o auxílio acidente. Então, só recapitulando, sofreu um acidente de qualquer natureza, mantinha aquela qualidade de segurado na época do acidente e houve uma redução na capacidade do trabalho, houve alguma sequela, perdi um dedo, redução na capacidade do trabalho, porque você perde a força da mão. Então, você tem direito ao auxílio acidente, né? Então, é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar do auxílio acidente. Sobre o auxílio acidente ainda, lembrando que às vezes até, por exemplo, às vezes a pessoa caiu da laje, sofreu um acidente de trânsito e, por exemplo, ele ficou com a coluna prejudicada. Eu não posso ficar muito tempo em pé, não posso ficar muito tempo sentado, eu tenho formigamento, né? Enfim, tudo isso cabe no auxílio acidentário, no auxílio acidente. Eu fiquei cega de um olho, perdi 10% da visão. Cabe auxílio acidente, né? Porque se houve uma diminuição, mesmo que mínima, você já tem direito a receber esse auxílio acidente, né? Amputação, mínimo que seja amputação do dedo, tem direito a receber o auxílio acidente. Só que a lei, né, 8.213, ela fala que contribuinte individual e contribuinte facultativo não tem direito ao auxílio acidente. E aí é uma grande discussão na doutrina, na justiça, o porquê que os outros segurados têm direito ao auxílio acidente e esses dois segurados aí não têm direito. E aí é uma discussão que a gente, assim, não vai entrar no mérito, né? Mas, geralmente, quem tem de cara direito a esse benefício são os empregados, empregada doméstica, tá? E trabalhador avulso também tem direito e segurado especial. Agora, contribuinte individual e contribuinte facultativo foram excluídos da lei e há uma discussão na justiça se vai ter direito ou não ao auxílio acidente. Acho que é isso. E dá 5%. Sim, é importante. A aposentadoria por invalidez tem algumas doenças que a pessoa fica incapacitada até para gerir os atos da vida civil, precisa de ajuda de terceiros. Então, toda vez que o aposentado por invalidez precisar de ajuda de terceiros, ele vai ter direito a um acréscimo de 25% no seu benefício. E muita gente também não sabe disso, né? Às vezes a pessoa tem Alzheimer, por exemplo, precisa de ajuda de um terceiro para os mínimos atos da vida, né? Então, essa pessoa, esse segurado, tem direito a pedir um aumento no INSS de 25% no seu benefício, tá? Eu acho que, assim... Oi, te cortando. Para dar mais um exemplo, às vezes a pessoa que é bem mais comum, não é verdade? Quem tem diabetes, por exemplo, né, que aí acaba perdendo membro, teve que amputar uma perna, teve que amputar, né? A outra perna, isso acontece muito. E essas pessoas necessitam de terceiros. Na verdade, não tem alternativa. A situação começa a ficar bem preocupante, bem difícil. E muita gente não conhece, não tem acesso a essa informação. E é um dinheiro que faz muita diferença, até para você pagar um cuidador, na verdade, alguém que fique ali com você de fato para poder ajudar no dia a dia. Isso aí. Mais alguma pergunta? Será que tem aqui? Deixa eu ver. Vê que eu não consigo ver. Não muito, né? Está aparecendo aí para você. Não, eu acho que não é uma pergunta, não. Uma outra questão, né? Agora, assim, já fugindo um pouquinho dos benefícios por incapacidade, infelizmente a gente tem que falar também que é a pensão por morte, né? Com essa pandemia aí, muita gente está precisando aí de auxílio com pensão por morte, né? Porque nem sempre o INSS vai conceder a pensão por morte. Tem que mostrar que tem aquela dependência econômica,
muitas vezes a pessoa não era casada, não tinha união estável, e aí tem que comprovar através de documentos, junto ao INSS, que vivia em união estável com aquela pessoa que faleceu. Então, assim, o INSS, na maioria das vezes, se você não tiver prova, bastante prova que houve aquela união estável, o INSS, ele nega esse benefício. E eu acho que nem vale a pena recorrer nesses casos em que o INSS indefere por falta da qualidade de dependente, é melhor entrar diretamente na justiça, porque o tempo que se perde com o resultado lá do recurso, que às vezes demora mais de 1 ano, a gente já consegue resolver na justiça, né? A gente vai levar prova testemunhal para provar que existia de fato aquela união, tá? É só um acréscimo aí, porque a gente sabe que tem gente que está tendo dificuldade com essa questão de pensão por morte também, quando não é casado, né? Quando é casado, tem a certidão de casamento, né? Agora, quando não tem certidão de casamento, não é casado, vive em união estável, eles encontram essa dificuldade de conseguir provar no INSS que mantinha a qualidade de dependência econômica e que vivia realmente em união estável. Perfeito. O Nando não conseguiu, né? Vamos ver aqui a pergunta da Rita. Funcionária pública aposentada por tempo de serviço e continua a trabalhar de carteira assinada. Se ficar doente, terá direito ao auxílio-doença. Aposentada por tempo de serviço, que continua a trabalhar, se ficar doente, não terá direito ao auxílio-doença. Não terá, Rita. Tá? Mais alguma pergunta? Vai acumular. Então, toda vez que a gente, em regra, tenta acumular benefício, a resposta é negativa. A não ser que seja uma pensão por morte com aposentadoria, essa pode acumular, tá? Agora, auxílio, benefícios por incapacidade com aposentadoria, não. Fernando? Conseguiu entrar? Ativa o som. O som. Oi, vocês conseguem me ouvir? Agora, Eu tive uma dificuldade danada para conseguir entrar nessa live. Eu estou com 4 aparelhos, 2 celulares, enfim, foi uma confusão. Mas eu quero dizer, doutora Ítala, doutora Letícia, que foi extremamente elucidativa essa palestra, né? Pena que o nosso tempo é tão pouquinho, mas assim, é um tipo de direito, é um ramo do direito que nos deixa sempre tão embrulhado nos nossos próprios direitos, né? Porque ser dignatário de uma pensão ou de um auxílio, seja ele qual for, sempre nos embaralha a cabeça. Então, para o nosso povo todo que está aqui assistindo hoje, eu acho que essa live foi um presente, né? Porque em meio a tantos problemas de tem direito, não tem direito, esse governo fazendo e acontecendo com todos os seus segurados, né? E o INSS, a Caixa Econômica fazendo tanta confusão, vocês colocarem aqui os telefones de vocês e o endereço do escritório à disposição, é uma felicidade para muita gente que não tem nem aonde chegar para pegar esse primeiro contato com um advogado, né? Então, para quem não conhece ainda, todos os meus, né? Letícia foi minha colega de universidade, Ítala eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo e já estou, assim, encantado com a pessoa que é, né? Porque estar com Letícia já significa que tem a anuência de ser uma pessoa maravilhosa. E eu quero dizer a vocês que a Tenda São Lázaro se sente extremamente valorada, né, quando vocês duas entram aqui e fazem essa conversa de sábado tão bonita, tá bom? Quero agradecer a vocês em nome de todo o nosso povo, que precisa tanto de um auxílio, tanto de uma ajuda. Vocês mandaram os telefonezinhos, né? Estão aparecendo aí. eu tenho Instagram telefones, cadê? Deixaram os telefones, tá aparecendo aí Está aparecendo aqui, ó, o telefonezinho delas, para quem tiver mais contato, né, mais necessidade. Enfim, vamos às considerações finais, amores. Muito bom falar com vocês, muito bom estar com vocês. Nando, só para fechar, a gente tem a doutora Ítala, ela tem um canal no Instagram.
Capoeira.adv. Quem precisar pode seguir lá, que lá a gente também tenta, à medida do possível, dar dicas, e se precisar de alguma coisa é só chamar, tem um link direto lá com o WhatsApp, e aí a gente está disposta aí para poder ajudar vocês. Eu tenho uma página aqui no Facebook, que é Letícia Serafim de Sena Advogada, e a gente também tenta, porque, vamos lá, né, é uma vida muito corrida, com criança pequena, mas a gente tenta colocar, né, nas mídias o nosso trabalho, e estamos à disposição de vocês para tirarem dúvidas. Enfim, estamos muito felizes em poder estar aqui no canal da Tenda, poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho também e dar acesso ao direito, que é de suma importância. A gente precisa ter noção, a gente precisa conhecer o nosso direito minimamente para que a gente possa ter uma vida com dignidade, sendo cidadãos de fato, não ficarmos dependendo de terceiros, compreende? A gente precisa entender o nosso direito, não é de graça, não é de graça, não é favor. Tá ok? A gente contribui, a gente paga, e são os nossos direitos. É isso, gente. Foi um prazer enorme. Ítala, saudade de você, de ver você pessoalmente no escritório. Só virtual, não, muita saudade de você. Um enorme beijo. Também. Muito obrigado, viu? Gente. Muito obrigado, Lelê. Muito obrigado, Ítala. Vamos até a próxima. Tem uma próxima, se Deus quiser, com outro tema, né? Que seja tão importante quanto esse, tá bom? Vamos marcar, né? Tá ok, vamos sim. O canal tá aberto para vocês. Obrigada. Um beijo, meu amor. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau.